muito amor para todos nós. Espero, gente, que não tenha sido difícil. É que a gente, para falar a verdade, a gente não aprende mesmo de uma hora para outra. Só que nós temos que ser determinados. Assim que a gente falou, não, eu quero aprender, eu quero fazer, não largar. Porque tá difícil, porque não tá dando para entender, né? E a gente tem que aproveitar a ocasião que se apresenta pra gente. Bom, estamos falando sobre o grupo dos conjuntos das cores, quando se deve usar, por que deve se usar, na onde e assim por diante. O uso dos conjuntos verde, azul e rosa, rosa forte. Verde e rosa forte e azul e verde, azul e amarelo, no trabalho com a pressão alta. A gente foi falando as cores, mas conforme for sendo explicado, a gente fala outra vez. A questão da alteração da posição da cor no conjunto que programamos para determinados tratamentos é da maior importância, justamente pela prioridade que vamos dando às especificadas vibrações de acordo com a patologia e a necessidade energética da matéria do paciente. Os conjuntos acima são todos direcionados ao paciente com pressão alta, em vários estágios da problemática. Então, verde, azul e rosa forte. Vocês marcaram? Verde e rosa forte e azul. E azul e verde. Azul e amarelo. No trabalho com a pressão alta. Eu tornei a falar, porque as cores são designadas nos seus lugares certos, não como às vezes a gente queira usar. Então, tomemos primeiro o conjunto verde, azul e rosa forte, que se destina principalmente ao paciente idoso em processo ativo e declarado de esclerose comprometida. Então veja bem, verde, azul, rosa forte. Assim temos na frente do conjunto, por que o verde? Como dilatador, fazendo também a função de anti-inflamatório. Em seguida, temos o azul, processando primeiro uma pequena anestesia para evitar o processo da dor, e também como regenerador e equilibrador. Olha, ele entra com 3 funções, gente. Para o paciente não ter dor, para regenerar e para equilibrar o azul. Por último, o rosa forte, com dupla função de acelerador e eliminador de gorduras. Olha aqui, que função, gente, para acelerar, para tirar o excesso da gordura. Bom, em resumo, o verde irá dilatar a artéria, para diminuir a velocidade do fluxo sanguíneo. O azul, por sua vez, irá fazer a prevenção da dor, equilibrador do fluxo venoso, além de manter as condições de funcionamento arterial venoso.
como resistência. E o rosa forte acelera o fluxo e, com a aceleração, o líquido sanguíneo passa a ocupar os espaços criados com a dilatação das artérias e veias, sem problemas de hiato no fluxo. Esta é uma desaceleração. Está explicando aqueles 3 conjuntos que foi falado no começo. Agora, o outro conjunto. Já o conjunto verde, rosa forte e azul. Isto é, com rosa forte, trocando de posição com o azul. Colocamos o dilatador e o antiinfeccioso com acelerador, cauterizador na frente, porque iremos atender a paciente que, além da pressão alta, traz um processo bacteriano chegando à corrente sanguínea. Por exemplo, gripes. A pessoa, além de estar com problema de pressão, está prostadinha, com gripe, um resfriadinho ambulante. Então, precisa também fazer tratamento. O azul, por último, com sua função de regenerador, anestésico e equilibrador. Ainda estamos trabalhando com idoso. Buscamos realizar numa mesma aplicação os 2 trabalhos com baixar a pressão arterial e prevenir contra a expansão bacteriana. Vocês estão vendo? Aí já está uma receitinha. Já está explicando. E ainda está explicando por que está usando, né, essa cor antes, por que não usa outra, e assim por diante. Bom, depois temos o composto verde, rosa e azul. Vejam bem, aqui já é o verde, o rosa comum, não é o rosa forte, e o azul. Nesse conjunto, podemos ver que já não entra o rosa forte, mas o rosa, por quê? Olha a explicação, gente. Vamos trabalhar com um organismo sadio, em condições gerais consideradas boas, embora a pressão alta, que é um problema genético, é também da mesma forma um desacelerador como as anteriores. Então, você viu que por causa do tipo do organismo, que não é do idoso, de uma pessoa jovem ou na meia-idade que está bem, mas que houve um probleminha de pressão. Finalmente, temos o conjunto verde, azul e amarelo, que é um restaurador e que irá atuar nos processos de pressão alta em pacientes com pequenos sinais de comprometimento e estado ainda não fibromatoso arterial. Aqui o conjunto verde, azul, como cores simultâneas que são aplicadas juntas. Irá trabalhar como liberador e equilibrador do fluxo e o amarelo como restaurador e energizador do sistema. Vocês viram aqui? O conjunto verde e azul aplicados simultaneamente com as 2 cores ao mesmo tempo. Isso daqui, então, vocês, logicamente, quando for aplicado, deverá ter um outro meio de aplicar além daquela que está usando, porque é ao mesmo tempo. Essa aplicação eu já fiz em mim mesmo. E é ao mesmo tempo, viu, gente? Não é vou aplicar uma e depois a outra, ao mesmo tempo. A cor que tem que funcionar.
ó, como liberador e equilibrador do fluxo. E depois o amarelo como restaurador e energizador do sistema. Assim temos os 4 ângulos do trabalho com a pressão alta, nos seus vários estágios, que podem ser operacionalizados com grande eficiência pela aplicação eletromagnética da onda colorida. Então, como ainda resta um tantinho, já terminando, mas eu vou falar de uma parte que é muito importante, né? Que é um problema que ocorre mesmo. A artéria em processo de esclerose. Nesse processo, a artéria está com evidente perda de vascularização de oxigênio, com os vasos arteriais ressecados. Quando aplicamos o rosa forte, buscamos restabelecer, abrir nessa mesma artéria o fluxo sanguíneo exterior para que readquira sua mobilidade. Nesse caso, só devemos energizar com o amarelo. Se sentirmos a recuperação com o retorno da vascularização. Caso contrário, estaremos apenas energizando uma área sem vida, se é que assim podemos chamar. Já no caso do conjunto verde, azul e amarelo, a vascularização não se encontra afetada. Então, será simplesmente dar à artéria sua primitiva elasticidade, porque o estreitamento é que ocasiona os êmbolos. Então, vamos parando para depois falarmos de outras cores ainda, das funções, para que serve, como sempre. E é assim que a gente vai aprendendo, gente. Mas não fiquem preocupados, quanta coisa, será que eu vou decorar tudo isso? Será que eu vou aprender tudo isso? Não, com o tempo, você lendo, depois que você estiver bem firme, que já tiver condições, você já vai vendo. No aplicar, no ler, né? No recuperar, recapitular, que eu quero falar, recapitular aquele assunto, é que a gente vai aprendendo. Não é num estalar de dedos, não, como tudo. Como tudo. Devagar e sempre em frente. Agora, não pode parar ou estacionar, deixa para lá. Mais para frente eu vejo isso. Então, não tem função nenhuma. Não tem como deixar para lá, né? Se está com vontade de aprender, de estudar, tem que ser determinado. E assim, numa própria ocasião, nós continuaremos esse assunto das cores, né? Porque e também está explicando quando há casos que não tem uma solução, porque na realidade a cromoterapia, gente, ela não vai sarar a pessoa não vai ficar isenta daquela doença, não vai, ela vai aliviar o sofrimento, vai ajudar a pessoa, estimular, dar mais força, mais coragem, porque tem coisas que vocês estão vendo que são kármicas, são coisas que nós temos que passar, são coisas que nós mesmos fizemos jus de ter. Então, né? Minha coluna, já nasceu com a coluna problemática. É lógico que a cromoterapia não vai pôr a sua coluna no lugar, mas ela vai dar sim, né? Um alívio, né? Um bem-estar melhor, menos dor, menos sofrimento.
E ela não é de um dia para o outro. Às vezes tem 3, 4 aplicações. Aí a pessoa já começa, nossa, que alívio, estou dormindo melhor. Não estou sentindo mais aquele mal-estar. E aí, o que a gente pode fazer também? Dá um tempo. E quando a pessoa voltar a ter algum probleminha, torna a fazer a aplicação. Dá bastante, a gente costuma dar coisas para fazer, né? Como, por exemplo, o tipo do banho solar, que tem a hora da cor também, quando você, mais para frente vai ser dado. Aí vocês já estão sabendo, nossa, tal hora é a cor verde, é a cor que eu estou precisando. Então vai lá, fica 5 minutinhos, né? Não é para deixar a pessoa ficar morena nem queimar, apenas para ela captar aquela cor que ela está precisando. E assim a mesma coisa a água. A gente faz a doação da cor, mentaliza aquela cor na água e põe no sol para fixar. Tem uma série de coisas que a gente deve fazer, que a gente vai aprendendo, vai passando para os nossos amigos, para vizinhos, outras pessoas, que às vezes está passando mal, está com aflição, e uma simples coisa pode fazer com que ela se alivie. Então, até outra